Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Buriticupu, que alegria poder estar com os irmãos nesse tempo de campanha de missões nacionais. Tempo esse que nós estamos iniciando a campanha alavancando a obra missionária por onde estivermos. Louvamos a Deus pela sua igreja, por tudo que os irmãos têm feito. Louvamos a Deus pelas suas orações, pelas suas contribuições financeiras. Olha, que alegria saber que os irmãos são envolvidos e comprometidos com a obra missionária. Glórias rendemos ao dono da obra, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou Maria Helena, sua missionária, e estamos no campo missionário, eu e o meu esposo. Agora, no próximo ano, vamos fazer 40 anos que estamos no campo de missões. Olha. E nós louvamos a Deus, porque nesses 40 anos, a alegria que invade o nosso coração é grande, em saber que nós somos cooperadores da obra. A obra é dele, mas ele nos leva a cooperarmos com ele. E isso é maravilhoso. Mas aqui do meu lado está também uma outra missionária, ela vai se apresentar. Eu sou Silvia Regina, também sou missionária para a glória de Deus e porque Deus me amou. Amém. Que bom saber, né, Silvia, que nós somos amadas por Deus ao ponto dele dar a vida por amor a nós. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas nesse culto missionário e também a Silvia, nós vamos compartilhar algumas coisas. E quero pensar primeiro no tema da nossa campanha. Eu estou aqui com a camiseta da campanha hoje, porque Ele me amou. Esse é o tema que nos envolve, que nos enche de alegria, de prazer em servir a Deus, porque sabemos que Ele nos amou. E a nossa divisa, 1 João capítulo 4, verso 19, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que coisa maravilhosa saber que antes mesmo de nós sermos transformados pelo poder do Senhor, nós já éramos amados de Deus. Maravilhoso saber que o grande amor dele chega aos nossos corações, nos atinge, nos segura, nos sustenta, nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá vontade de servir a ele cada vez mais. Mas além desse texto que é a nossa divisa, eu quero ler mais um texto da palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18. E nos primeiros versos diz assim a Bíblia: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, irmãos da Primeira Igreja Batista de Buriticupu. Assim são com vocês nas minhas mãos. Queridos, que maravilha saber que estamos nas mãos do Deus o Todo-Poderoso. E que bom saber que a sua igreja, a igreja aí, nesse local tão distante onde estamos, lá no Maranhão, essa igreja, da mesma forma que nós aqui, estamos envolvidos e comprometidos com Deus. Estamos desejando fazer com que essa mensagem poderosa do Evangelho atinja mais gente, a mais pessoas, independente de onde esteja essa pessoa, independente se essa pessoa esteja morando num pequeno casebre ou esteja morando em grandes palácios, independente se essa pessoa tem muito estudo, é um doutor, ou se ele não sabe nem ler, é um analfabeto, independente se a pessoa tem roupas de marca para usar, ou se nem tem quase roupas, precisa usar roupas doadas por outros, independente de qualquer coisa, o amor de Deus é igualmente para todas as pessoas. E ele chama a igreja dele aqui na terra, ele chama a sua igreja, ele chama a nossa igreja, ele chama a igreja dele aqui na terra, a nós nos envolvermos, a nós nos comprometermos e anunciarmos essa mensagem poderosa do Evangelho que me mudou, que mudou a vida da Silvia, que mudou a vida da maioria dos irmãos que estão participando desse culto. Ah, que maravilha saber que Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente nessa grandiosa obra missionária de anunciarmos essa mensagem poderosa para aqueles que ainda não conhecem.
Bem, eu já disse que o nosso tema, porque ele me amou, e tem também um acrósticozinho na palavra amou. E esse acróstico nos encoraja a fazer mais. Porque ele me amou, eu amo, temos que amar. Porque ele me amou, eu mobilizo, temos que mobilizar pessoas. Porque ele me amou, eu oro, temos que orar como nunca oramos. Porque ele me amou, eu reparto o amor grandioso de Deus, que eu fui atingida por ele, que eu fui alcançada por ele. E eu louvo a Deus por eu ter sido uma dessas que foi alcançada. Esse texto fala sobre o barro na mão do oleiro. E não sei se você sabe, mas eu li isso, que nós temos 200 qualidades de barro no mundo. E somente 8 dessas 200 podem ser trabalhadas para construir algum tipo de vaso. E eu quero dizer que nós, humanamente falando nesse barro, nós somos uns desses 8 barros que Deus pegou para moldar, para ajustar, para arrumar, para sermos vasos de honra nas mãos do Deus o Todo-Poderoso. E mesmo esses 8 que são bons precisam de ajustes, precisam de ser retiradas as pedrinhas, precisam de ser retiradas as sujeiras, para que este barro possa produzir um vaso de acordo com a palavra de Deus. Como esse aqui, um vaso bem arrumadinho, bem bonitinho. Ele está assim, mas ele foi trabalhado. O oleiro trabalhou nele. O oleiro tirou as impurezas. O oleiro tirou as pedrinhas. E aí ele pôde se formar esse vaso para honra e glória. O Deus, o Todo-Poderoso, ele trabalha em nós. Ele quer moldar a nossa vida. Ele quer trabalhar em nós para sermos vasos que podem ser usados por ele na divulgação do Evangelho de Jesus, aqueles que ainda não conhecem. Bem, mas eu quero agora compartilhar com vocês uma coisa muito importante. Uma vida preciosa que foi restaurada pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós também fomos restaurados. Mas algumas pessoas tiveram experiências mais difíceis antes de conhecer a Jesus do que outras. E a Silvia é uma dessas, que ela foi mudada, restaurada. O barro da vida da Silvia era um dos 8 bons, mas estava perdido pelo meio das coisas do inimigo das nossas almas, mas em tempo Deus nos comissionou e nós fomos buscar a Silvia, lá no local onde ela vivia longe de Deus. Silvia, eu queria que você compartilhasse agora com a nossa querida igreja lá no Maranhão, que você compartilhasse com a igreja um pouquinho da sua vida antes de conhecer Jesus, para depois então chegarmos à bênção maravilhosa dos dias de hoje. Compartilha conosco como foi a sua vida. Desde pequena eu tenho alguns problemas devido à maneira como nasci, mas a minha mãe não desistiu de mim, ela não deixou nem ninguém me levar embora, nem coisa nenhuma, e ela foi trabalhar para cuidar de mim, me colocou na escola, eu fui crescendo, ela era muito jovem quando eu nasci, e ela se apaixonou. Chegou uma hora que ela se apaixonou. E ela casou com alguém que depois de um tempo, ele voltou a beber, ele bebia. E depois de um tempo ele voltou a beber. E ele judiava, batia, fazia muita coisa com ela. A única pessoa que eu sentia no mundo que me gostava. E por causa disso, eu já estava razoavelmente crescidinha, já entendia um pouquinho das coisas. Um dia, não sei nem por que razão, ele tentou bater nela, eu interferi, eu ia bater nele, porque ele estava muito embriagado, e ela não deixou, ela interferiu, e eu não entendi muito bem o que aconteceu a ele. Eu só achei que ela não gostava mais de mim, por isso fui embora. Sumi da minha mãe, desapareci, fui parar no centro de São Paulo. E lá comecei a andar por ali, me envolver com algumas coisas ali. Acabei encontrando o pai biológico, que não era nenhuma maravilha, que acabou me induzindo para a marginalidade. E aos 12 anos eu já era uma criança extremamente perigosa e procurada. Aos 14 eu engravidei
E logo em seguida, depois de aos 14 anos eu engravidei, aos 15, 16 eu tive a filha, mas aos 10, quase 10 meses de vida da minha filha, eu voltei para a cidade para pegar meus documentos, queria ir trabalhar para poder criar minha filha. Né? Nós conversamos, eu e minha mãe, e eu esqueci de tudo que ficou para trás. Mas quando eu cheguei na cidade, a polícia não esqueceu. E eles me reconheceram, e mesmo eu nem tido completado ainda os 18 anos, eles me pegaram, me prenderam, me levaram para um lugar onde eu completei os 18 anos, de aí eles me levaram para a penitenciária feminina da capital, onde infelizmente eu fiquei 25 anos da minha vida. Meus irmãos, 25 anos dentro dos presídios. E eu pergunto, onde estava a igreja do Senhor? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas ela ficou lá, 25 anos presa. Depois de passado esses 25 anos, o que aconteceu, Silvinha? Compartilha com a gente. Desculpa. Em 2000, eles acabaram mexendo na papelada de alguns presos, e entre esses presos eu também estava junto. E eles descobriram muitos erros na minha papelada. E aí me arrumaram, em 2000 eu consegui sair. E aí eu saí 25 anos, fora de tudo, de todos, longe de todos. Nesse meio tempo minha mãe morreu. E eu sabia que eu só tinha uma filha e um irmão, que haviam ficado pequenininhos quando eu fui presa. Fala mais alto um pouquinho. Né? E eu não conseguia, eu não sabia como procurá-los. Eu não tinha endereço, eu não sabia de nada e a minha mãe havia falecido. Eu não sabia muito bem o que fazer. Mas assim mesmo eu fui tentar. Mas, né, você vai conviver com pessoas que teve com você no presídio, com pessoas que teve com você ali onde você está agora, mas que no seu passado, que eram marginais, envolvida com tudo isso, eu acabei me envolvendo com a droga. E ali eu fiquei mais 14 anos da minha vida nas ruas da Cracolândia, usando droga e sofrendo muito. Meus irmãos, se você fizer a conta, 25 anos presa, fora antes que ela já estava também numa vida ruim na rua, não é? 25 anos presa, com 14 anos depois que saiu da prisão, nas ruas da Cracolândia. Só aí somam 39 anos, não é isso? Quase 40 anos, meus irmãos. Esta vida preciosa, esse diamante que precisava ser lapidado, estava ainda nas mãos do inimigo das nossas almas. Ele fez de tudo para segurar a nossa amada missionária Silvia longe dos caminhos do Senhor. Mas teve alguma coisa que aconteceu de maravilhoso. Compartilha conosco, Silvia. Como é que aconteceu para você sair dessa situação? Começou a aparecer um monte de amarelinho, muito amarelinho. Né? Eu vi acontecer tudo. Eu vi alugar o galpão, eu vi pintar, eu vi a primeira alcançada, eu vi começar a surgir. Assim, um dia tinha 2, depois de um mês já tinha 50, depois de algum tempo tinha 1000 amarelinhos. Muitos amarelinhos. No meio desses amarelinhos veio uma menina. Ela tinha rostinho de pessoa de 14 anos, mas ela era radical ali naquele projeto. A gente não sabia muito bem o que era aquilo, até que subiu o nome. E quando nós vimos Cristolândia, nós sabíamos que Cristo tinha alguma coisa a ver com aquilo. Nós imaginamos que era evangélico. Eu também imaginei.
né? Mas quando eles vinham falar comigo, eu saía correndo, porque lá tem um monte de buraco. Eu entrava nos buracos e ninguém podia entrar. Então ninguém conseguia chegar perto de mim. Mas essa menina, ela veio para o Rio de Janeiro. Ela veio fazer o curso de radical. Seriam os primeiros radicais a entrar na Cracolândia de São Paulo. E ela veio junto. E aqui ela fez e voltou. E quando ela voltou, ela me viu lá, dormindo no chão, sem entender como é que uma pessoa na minha idade estava naquele tipo de situação, não conseguia sair. Eu também não sabia como, mas né, ela se apaixonou, acho que, pela minha vida e não desistiu de mim. Não desistiu, nem ela e nem ninguém dos amarelinhos. Eles faziam de tudo para chegar perto de mim. Era difícil, porque eu corria, mas eles faziam. Mas passou-se um tempo, teve uma trans muito deles. Nossa, acho que tinha tanto amarelinho quanto usuário, de tantos que tinha. E eu vi alguém que eu havia conhecido já há algum tempo, meio transformado, porque ele estava de amarelo, né? Já estava sério. Ele era, quando eu conheci ele era travesti. Ali, ele estava até com namorada. Eu não entendi muito, mas fiquei pensando, será que essa camisa aí que faz essas coisas? Né? Porque quando a gente está na vida que eu estava, e conhece uma pessoa dessa como eu conheci, e vê ela diferente, agindo como uma pessoa normal, ele era um rapaz. E ali ele estava agindo como um rapaz, com namorada. Mas mesmo assim eu achei que, porque devido eu usar muita droga, eu estava vendo coisa e fiquei um dia, no dia que a trans passou, eu fiquei pro lado de fora e vi ele passar. E como todo travesti, tem aquele monte de trejeitos, um monte de coisa que travesti coloca. E ele também tinha. Quando ele passou perto de mim, eu vi que era ele mesmo, porque ele ainda não havia sido operado. Ele havia sido alcançado por Jesus. E a Fernanda não desistiu de mim. Ela continuou fazendo todas as coisas quando teve outra trans logo em seguida. E eu não vi. Não deu tempo de eu entrar em buraco nenhum, nem correr para buraco nenhum. E eu tive que ficar ali escondida entre as árvores. Quando ela passou atrás de mim, ela me reconheceu e ela parou. E eu ouvi, não sabia nem quem era, mas eu ouvi. E eu virei para ver quem é que tinha parado atrás de mim. E no que eu virei, eu ganhei um abraço. E o susto do abraço foi tão grande, porque ali ninguém abraça ninguém, principalmente na época. Ali não é lugar de abraço, além do mais, as condições da gente, quanto pessoa, é horrorosa. A gente não toma banho, a gente não come, a gente não troca de roupa, a gente não faz um monte de coisa. E ela me deu um abraço, o susto foi tão grande, que a única reação que eu tive foi falar, ué, a gente fuma esses amarelinhos aí, eu fico tudo doido. Porque, né, como todo mundo é tão preconceituoso que a gente acaba também sendo preconceituoso com a gente mesmo. E eu pensava, como é que uma pessoa abraça alguém assim, no estado que eu tô, da maneira que eu tô, do jeito que eu tô? Também fiquei preconceituosa contra mim mesma. Mas ela não desistiu de mim. Ela me deu vários abraços, porque ela me deu esse abraço. Ela foi a única pessoa que conseguiu, depois desse abraço, chegar perto de mim. E por causa disso, ela conseguia ler a palavra para mim. Eu gostava das coisas que ela lia. Né? E ela foi se aproximando. E ela conseguiu um dia falar para mim que se eu quisesse sair daquele lugar, ela tinha como me ajudar. E me falou da Casa Rosa. E me contou que dentro da Casa Rosa tinha um sofá rosa. Eu nem sabia mais o que era sofá. Mas rosa ainda, eu fiquei assim, sabe? Começou a nascer, já
tudo que ela estava fazendo já estava brotando assim. Eu deixei ela ser minha amiga. Eu não era amiga de ninguém. E ela foi se encostando. 60 dias. Um dia ela conseguiu me levar para Casa Rosa, aonde tudo começou. Graças a Deus, né? E Silvia então foi levada para essa Casa Rosa. Essa Casa Rosa é onde acolhem as mulheres das ruas, que a sua igreja tem. Sabia que essa Casa Rosa é da sua igreja? Porque você é um crente fiel a Jesus, você participa da oração, da campanha, das campanhas, participa das ofertas, você adota missionário. Então essa Casa Rosa, ela pertence à sua igreja aí. E então a Silvia foi levada para lá, foi ajudada, foi anunciada a mensagem do evangelho para ela. Não foi fácil, né, Silvia? Não foi fácil. Sair daquela vida e ter uma vida diferente daquilo que ela já há quase 40 anos estava com ela. Não é fácil. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder. E ele então foi trabalhando com a vida da Silvia, usando os missionários que ali trabalham, não é? A Fernanda e outros missionários que foram usados por Deus para ajudar a Silvia a totalmente se desprender dessas coisas do mundo e se entregar nas mãos do Todo-Poderoso, o nosso Deus, o grande Deus, o poderoso. E Silvia então ficou conosco. E ela foi então entendendo a palavra, e ela foi se ajustando na nova vida, e ela foi se socializando, e ela foi então em busca da sua família. E uma coisa linda, porque não dá para contar todas as coisas, né, Silvia? É verdade. Mas ela nunca mais tinha visto a filha, você se lembra? Ela contou aqui, o irmão. A filha, a última vez que viu, tinha 9 meses, nem 10 meses, 9 meses e pouquinho. O irmão também, depois de 1 ano e pouquinho, nunca mais tinha visto, né, Silvia? E então Silvia queria encontrar essa família dela. E finalmente o irmão começou a procurar, né? O irmão dela começou a procurar também, querendo encontrar a Silvia. E o irmão dela fez um voto a Deus, né? Ele disse, se eu achar minha irmã, eu vou entregar minha vida a Jesus. Mas ele nem sabia onde estava essa irmã dele, que era ela. Olha que coisa linda. E finalmente ele encontrou o Projeto Cristolândia, perguntou se ela estava lá. E lá ela estava, para a glória de Deus, né? E foi batizada também. E ele também é fiel a Jesus. Realmente ele cumpriu o voto. Ele hoje é presbítero de uma igreja da Assembleia de Deus, para a glória de Deus. A filha dela nunca mais ela tinha visto. O que aconteceu? Há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? 2 anos atrás, ela passou uma mensagem para a filha dela. Ela recebeu, sabia do telefone, é isso, Silvia? Não, porque por causa da reportagem, ela assistiu a e reportagem. Teve uma reportagem, né, sobre a Silvia, não sei se vocês devem ter visto, sim. Eu comprei um telefone que ele tem WhatsApp. Ela tem WhatsApp, gente. Aí o meu irmão deu o telefone da minha filha para mim. No dia do aniversário dela, eu mandei... foi. Eu mandei parabéns para ela pelo WhatsApp. Fiquei esperando a resposta. Ela respondeu, mas ela ligou. Ela não mandou WhatsApp, ela ligou. E nessa ligação, ela me fez um convite. Por que nós não passávamos aquele Natal, todo mundo junto, já que tinha se encontrado? E aí eu fui, né? Eles me mandaram para São Paulo e eu fui lá. Passei o Natal, ela fez o Natal todo diabético para mim, porque nós somos todos diabéticos. Eu sou, ela é, todo mundo é, lá em casa. E nós passamos o Natal junto e agora a gente está caminhando, né? A gente está indo. Então, a gente está pedindo a Deus, o meu irmão já é do Senhor e eu tenho certeza que antes que o Senhor me leve, eu ainda vou dizer que eu e a minha casa todos vamos sempre servir a Deus. Ela está perto, ela está bem pertinho. Que coisa linda, não é? Depois de tantos anos, houve o reencontro com o irmão dela e o reencontro com a filha dela. E Deus tem trabalhado, não é? Porque ficaram sempre separadas uma da outra, mas Deus está trabalhando e elas estão se conversando, estão se aproximando e nós estamos orando por ela. O nome dela é Adriana, né, Silvia? Adriana. Nós vamos continuar orando pela Adriana e como Silvia falou, estamos crendo que em breve a Adriana estará também entregando sua vida nas mãos daquele Todo-Poderoso,
porque Deus também derramou o sangue na cruz do Calvário por amor a ela, e nós não vamos desistir dela, e nós vamos em frente, e nós vamos falar. Quero falar para você quem é Silvia hoje. Nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero falar. Silvia hoje, deixa eu dizer a você, ela é missionária da sua igreja, é missionária dos batistas brasileiros. Silvia está terminando, né, Silvia, o seu curso de teologia agora, termina esse ano. Novembro. Em novembro vai ser a formatura. Silvia tem sonhos. Silvia não tinha mais esperança, estava longe de tudo, mas agora é diferente. Silvia tem sonhos. E um dos sonhos dela, ela já começou a realizar. Conta aí, Silvia, rapidamente o seu sonho do presídio. Isso. Minha vontade, lá, quando eu comecei a ser tratada, e quando eu comecei a ver tudo isso que estava acontecendo na minha vida, era voltar no presídio um dia, poder voltar num presídio e dizer para as mulheres que Deus muda a vida da gente e mostrar a minha vida para elas. E Deus realizou o meu sonho. Quando eu tive que fazer o estágio aqui do curso que eu estou fazendo, eu fui para o presídio, né? E eu fui no presídio. Eu fiz capelania, acabei fazendo capelania para poder entrar. Hoje eu sou capelã e já fiz um trabalho no presídio. Já falei para elas que Deus muda a vida, né? Já reparti esse amor de Deus com elas e Deus já alcançou mais de 20 corações naquele presídio. Que coisa linda, meus irmãos. Olha como Deus faz. No presídio onde Silvia passou 25 anos presa. Agora Deus faz ela retornar a presídios para falar àquelas mulheres que ainda há esperança, que em Cristo há esperança. E mais de 20 mulheres, mais de 20, já entregaram suas vidas a Cristo Jesus através desse trabalho. E já foram batizadas, né, Silvia? Já foram. E já foram batizadas. E elas estão lá, continuando o trabalho. Silvia preparou um grupinho lá e elas estão fazendo lá dentro do presídio pequenos grupos. E vai passando de uma para outra, né? A mensagem poderosa do Evangelho. Silvia também tem mais outro sonho. Ela quer subir nas comunidades e conversar diretamente com o dono do morro, os traficantes, aqueles mais perigosos. Ela quer conversar com eles, porque ela foi uma desses. Ela quer dizer para esses traficantes que em Cristo há esperança. Olha, meus irmãos, que testemunho precioso da irmã Silvia, hoje mudada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. O nosso tema, porque Ele me amou. E nós não vamos desistir de ninguém, nós vamos atrás de todas as pessoas. E eu quero encerrar a minha palavra mostrando para você essa luva. Aqui tem um par de luvas. Esse par de luvas somos nós. Mas nós temos um grande cirurgião, que para ele fazer as cirurgias, ele usa uma luva. Ele bota a luva nas suas mãos, para ele poder trabalhar na vida, né, dentro das pessoas, mexendo nas coisas que precisam na hora da cirurgia. Deixa eu dizer a você uma coisa. O nosso Deus, Ele é o grande cirurgião. O nosso Deus é o grande cirurgião. E Ele está querendo que eu e você sejamos luvas nas mãos dEle. Se nós nos deixarmos ser usadas pelo grande cirurgião, Ele vai usar a nossa vida. Nós vamos orar mais, com muito mais ardor. Nós vamos orar pela obra missionária, nós vamos orar pelos campos, nós vamos orar por muitas Silvias que precisam ser alcançadas. Se eu me colocar nas mãos do grande cirurgião, eu vou contribuir com amor e liberalidade para essa obra. Oferta missionária é oferta de batalha, de sacrifício. Não é aquela oferta que eu tiro do bolso 20, 50 reais e entrego no dia da oferta. Não! Essa não é oferta missionária. A oferta missionária é quando a gente ora, pede a Deus. Ó Deus, quanto o Senhor tem comigo para essa campanha missionária? Então a gente trabalha em cima daquele alvo que Deus coloca no nosso coração. E também Deus pode levantar pessoas aí da sua igreja, gente que vai aos campos, gente que trabalha nos campos, radicais, jovens. Deus convoca vocês para estarem indo aos campos também. Que nessa campanha, que nós estamos chamando de campanha extraordinária. Por que extraordinária? Porque ela é uma campanha de milagres.